Olá, vamos agora analisar o movimento de rotação usando vetores. Até agora, a gente havia visto casos de rotação em torno de um eixo fixo. Nesses casos, a rotação pode ser escrita em termos de uma velocidade angular escalar, que a gente chamava de W, e de um torque escalar, empregando o sinal positivo ou negativo para indicar o sentido da rotação. Mas, para casos mais gerais, a velocidade angular, o torque, entre outras grandezas, devem ser consideradas como vetores. Um exemplo de um caso de rotação que não ocorre em torno de um eixo fixo é a rotação da Terra. Nós sabemos hoje que há o que chamamos de precessão no movimento de rotação da Terra. A precessão corresponde ao movimento do eixo de rotação de um corpo ou objeto. Esse efeito pode ser constatado pelo movimento de estrelas de referência no céu, no caso da precessão da rotação da Terra, e pode ser explicado pela análise vetorial de grandezas como torque e momento angular. Outro exemplo que podemos mencionar é o movimento de um peão, que muitas vezes exibe também uma variação na direção do seu eixo de rotação durante o movimento. Vamos agora, então, analisar o movimento de rotação com vetores. Isso vai nos permitir compreender os casos mais gerais, especialmente as rotações que não ocorrem ao redor de eixos fixos. Na figura mostrada, a gente pode ver um disco em rotação, em torno de um eixo. Podemos definir o vetor velocidade angular da seguinte forma. O vetor W terá módulo igual à velocidade angular W do corpo. Ele terá direção ao longo do eixo de rotação, e o sentido do vetor será dado pela regra da mão direita. Então vamos relembrar aqui como é a regra da mão direita. Para você saber o sentido do vetor W, usando a sua mão direita, você curva os seus dedos no sentido da rotação do objeto, com seu polegar ao longo do eixo de rotação. Seu polegar, então, irá apontar na direção e sentido do vetor W, como está mostrado na figura. A gente pode verificar que a convenção de sinais para W, que diz que W é positivo para rotações anti-horárias e negativo para rotação no sentido horário, implica, no caso de rotação no plano XY, em ter o vetor W apontando no sentido positivo ou negativo do eixo Z, respectivamente. Vamos ver agora o produto vetorial entre dois vetores. Já vimos anteriormente no curso um outro tipo de produto entre vetores, que chamamos de produto escalar. Então vamos rapidamente relembrar o que era o produto escalar. O produto escalar entre dois vetores era denotado por um ponto. O resultado do produto escalar entre dois vetores é um escalar, que é apenas um número, não tem informação de direção e sentido. O produto escalar é definido como sendo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, no caso mostrado da figura do ângulo alfa. Agora, no caso do produto vetorial, o resultado do produto vetorial de dois vetores será um terceiro vetor. Esse terceiro vetor terá módulo igual ao produto do módulo do primeiro vetor pelo módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Veja que agora o módulo do vetor resultante depende do seno do ângulo entre os vetores e não mais do cosseno do ângulo, como era no caso do produto escalar. O produto vetorial é denotado por esse símbolo. A direção do vetor resultante do produto vetorial será ortogonal aos dois vetores, e o sentido será dado pela regra da mão direita. Nesse caso, apontamos nosso polegar na direção ortogonal aos dois vetores, e nossos dedos serão curvados no sentido do primeiro vetor para o segundo, como mostra a figura. No caso de dois vetores no plano XY, por exemplo, o polegar apontado para cima implica em um vetor positivo no eixo Z, como resultado, enquanto que o polegar apontando para baixo implica num vetor com componente Z negativa. Isso tudo é válido desde que os vetores sejam desenhados começando do mesmo ponto de origem. Vemos aqui alguns exemplos de produto vetorial entre dois vetores. Na figura da esquerda, o ângulo entre o vetor A e o vetor B
é zero, visto que os dois vetores são paralelos. Nesse caso, o módulo do vetor resultante do produto será nulo, visto que ele será proporcional ao seno de zero, que é zero. Na figura do centro, vemos que o resultado do produto será um vetor na direção z. E na figura à direita, vemos que o ângulo entre A e B é de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, o módulo do vetor resultante será o módulo de A vezes o módulo de B, ou seja, quando os dois vetores são perpendiculares entre si, o módulo do seu produto vetorial terá o valor máximo possível, igual ao produto do módulo dos dois vetores, visto que o seno do ângulo tem o seu valor máximo possível, que é igual a 1. Seno de 90 graus igual a 1. Vamos relembrar algumas propriedades do produto vetorial. Bom, primeiramente, o produto vetorial não comuta, ou seja, o produto vetorial do vetor A pelo vetor B é igual a menos o produto vetorial do vetor B vezes o vetor A. Também ele segue a propriedade de distributividade, ou seja, A produto vetorial com B mais C é igual a produto vetorial com B mais A produto vetorial com C. E também a derivada segue a regra que a gente está acostumado, ou seja, a derivada do produto vetorial entre A e B no tempo é igual à derivada do vetor A no tempo, produto vetorial com B, mais o vetor A, produto vetorial, com a derivada do vetor B no tempo. Outra forma da gente representar esse produto vetorial é usando vetores unitários. Ou seja, a gente pode descrever um vetor qualquer como tendo um módulo vezes uma direção em sentido que é dado por um vetor unitário. Então, nesse caso, o vetor unitário na direção x a gente chama de i, o vetor unitário na direção y a gente chama de j e o vetor unitário na direção z a gente chama de k. Então, o resultado do produto vetorial vai ser o módulo de um vetor, o módulo de outro vetor, vezes o produto vetorial entre os dois vetores unitários. No caso, o produto vetorial entre o vetor unitário i e o vetor unitário i é igual a zero. Isso acontece porque i é paralelo a i. O mesmo acontece com j e k. Então, vetores unitários que estão na mesma direção têm um produto vetorial que dá zero. No caso do produto vetorial entre vetores unitários em direções ortogonais, o resultado do produto vetorial vai ser um terceiro vetor unitário ortogonal aos dois que estão multiplicados. Então, por exemplo, vetor unitário i, produto vetorial com vetor unitário j, dá o vetor unitário k, que está na direção ortogonal. Isso porque esse produto vetorial ele é dado pela mesma regra usual do produto entre dois vetores, ou seja, se o ângulo entre os dois vetores multiplicados é 90 graus, ou seja, se eles são ortogonais, o seno de 90 graus é igual a 1 e o resultado vai ser simplesmente o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor e a direção e o sentido vai ser ortogonal a esses dois vetores. Uma grandeza importante que é dada em termos de um produto vetorial é o torque, que é a grandeza análoga à força no movimento de rotação. No caso em que a gente vê na figura, por exemplo, a gente tem uma ferramenta feita para auxiliar a girarmos um parafuso. Essa ferramenta tem um raio descrito por R, pelo vetor R, que é a distância entre o eixo de rotação em torno do qual ela irá girar, e a extremidade da ferramenta, onde será aplicada uma força F na direção e sentido mostrados na figura. Então, esse é o raio, e a força F está sendo aplicada com um ângulo φ em relação à direção do raio. O torque resultante dessa força aplicada ele terá um módulo que dependerá do módulo do vetor força, do raio e também do seno do ângulo entre o vetor força e o vetor raio, como mostrado na figura. Esta é justamente a expressão do módulo do vetor resultante de um produto vetorial. A gente viu que
um produto vetorial entre FR tem justamente um módulo dado por essa expressão. Então, se desenharmos o vetor R e o vetor F com origem no mesmo ponto, ao transladar o vetor F para partir da mesma origem que o vetor R, então o vetor torque pode ser dado pelo produto vetorial entre esses dois vetores, como mostrado por essa fórmula. O vetor torque, será dado pelo produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. O vetor torque terá então a direção perpendicular ao plano dos vetores F e R, e o sentido será dado pela regra da mão direita. O torque é sempre definido em relação a um eixo. Outro exemplo importante que vocês verão em breve é a grandeza chamada momento angular, que é a grandeza análoga ao momento linear, mas no movimento de rotação. E vocês verão que também o vetor momento angular será definido como um produto vetorial, dessa vez entre o raio do objeto em relação a um ponto de referência e o vetor momento linear do objeto. Veremos que o vetor momento angular será sempre definido em relação a um ponto e terá a unidade de quilograma vezes metro ao quadrado por segundo.